Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Amém. Abram a palavra do Senhor em Atos, capítulo 8, Atos 8. O tema da mensagem nessa noite é um crente perdido chamado Simão. Atos 8, versículo do 12 até o 24. Atos 8, 12 até o 24. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Agora presta atenção na vida de Simão. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse culto que o Senhor permitiu a nós entregarmos a Ti, ó Pai. Mas sobre todas as coisas nós te agradecemos pela Tua presença, que nessa noite é abundante neste lugar. Papai querido, sem a Tua presença não há alegria nos nossos corações. Sem a Tua presença não há o porquê nós te cultuarmos, nós te adorarmos, ó Pai. Continua presente, continua abundantemente presente neste lugar. E vai, ó Deus, falando aos corações, tocando aos corações, e principalmente no meu, que careço das mudanças do Senhor e do trabalhar do Senhor na minha vida. Santo Deus, usa-me como mera ferramenta em tuas mãos, porque em Ti está toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e todo o poder, onde todo joelho se dobra e se curva, porque Tu és Senhor. Louvado seja o Seu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um crente perdido chamado Simão. Quando você ouve esse título, você fala: esse menino vai pregar que o homem perdeu a salvação, né? Comentei isso na quinta. Não é isso não. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 3, diz assim: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Em outras palavras, também ninguém pode perder a salvação se não a tem. Ninguém perde o que não tem. Se vocês encontrarem o irmão Marcelo por aí atônito, procurando o filho dele, pode pôr ele numa camisa de força e levar direto para o manicômio. Porque ele não tem o filho para perder, por enquanto, né? Os irmãos têm orado? Os irmãos têm orado? Mas eu não tenho um filho para perder e ninguém perde o que não tem. Aqui a palavra de Deus vai nos ensinar sobre a vida de um homem chamado Simão. Um homem que creu na palavra de Deus. Filipe foi pregar em Samaria, o evangelista. E pregando ali ele fazia grandes sinais e prodígios. Aleijados andavam, coxos eram curados, demônios eram expulsos. Simão era um mágico. E ele tinha toda a reverência do povo. O povo gostava dele, admirava ele naquele lugar. Quando ele viu os sinais que Filipe fazia, ele ficou vislumbrado com os sinais. E desejou ter aquilo ali para ele também. Ter aquele poder para ele também. A palavra de Deus nos ensina que ele creu em Jesus Cristo. Como muitos cristãos, crentes, melhor dizendo, crentes dizem crer em Jesus Cristo.
Simão creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Simão creu que em Jesus Cristo estava todo o poder. Simão viu e creu que ele curava os enfermos, que ele expulsava os demônios. Então, Simão tinha convicção de que ele era o Todo-Poderoso. Como muitos cristãos, como muitos crentes, corrigindo de novo, também creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que Simão não só creu, mas foi batizado. Como muitos de nós, principalmente nesse período em que vivemos, no período da igreja de Laodiceia, onde tem tantos perdidos no meio da igreja. Muitos de nós fomos batizados. Muitos de nós cremos e fomos batizados em nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu na vida de Simão. A palavra também nos ensina que Simão andava de contínuo com Filipe. Simão era companheiro de Filipe. Simão caminhava junto de Filipe. Em outras palavras, podemos traduzir isso e trazer para a vida da igreja que Simão viria à igreja constantemente. Simão teria frequência na igreja. Simão era aquele que andava junto com o pastor, andava junto com o seu líder. Assim era Simão. A palavra de Deus nos deixa claro o que é um incrédulo e o que é um ímpio. O ímpio é aquele que crê na palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas não a vive, não a pratica. Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Já o incrédulo não conhece nada a respeito de Deus. Crê num Jesus, talvez, crê num Jesus morto. Crê num Jesus morto. Agora o ímpio é aquele que vem à igreja, é aquele que conhece a palavra de Deus, é aquele que não vive a palavra de Deus. Esse era Simão. Simão era igualzinho. Mas irmão Marcelo, Jesus disse, crê em mim e serás salvo e terás a vida eterna. Só que ali ele estava falando do crer genuíno, de ser transformado. Porque Tiago diz assim, crer até os demônios creem e estremecem diante dele. Até os demônios creem que Deus existe. Como muitos ímpios também creem que Deus existe. Aqui a palavra de Deus nos ensina que Simão era um crente perdido. Como hoje as igrejas estão repletas de crentes perdidos. Crentes que vêm à igreja, mas que estão caminhando direto para a perdição eterna. Crentes que se dizem crentes, mas não tem nada de cristão, não tem nada de transformação em suas vidas. Simão nos ensina aqui, através das suas atitudes, 5 características de um ímpio. 5 características de um crente que não foi regenerado. A primeira característica é que ele foi interesseiro. Os que se dizem crentes, os falsos crentes, os ímpios, eles são interesseiros. Simão, quando viu aquele poder, Simão, quando viu aquela virtude, ele logo quis comprar por dinheiro. Ele queria para ele, para que ele queria? Para que ele voltasse até a glória que ele tinha antes, como mágico. Ele queria, nem que se ele tivesse que adquirir aquela macumba. Na visão de Simão, ele participaria de toda a iniciação, ele foi batizado e tudo mais. Para ele era mais uma macumba, era mais algo que ele queria ter para ele, para a glória própria, para ser grande. Tantos e tantos cristãos vêm à casa do Senhor atrás de bênção, atrás de cura, atrás de dom, atrás de prosperidade, atrás de ser grande e poderoso, atrás de uma macumba evangélica. Eu tenho um familiar, um parente que disse assim, eu não vou mais à igreja não. Por quê? E ela disse assim, não funciona para mim. A igreja não funciona para mim. Na cabeça dela, a igreja é uma macumba evangélica, que serve só para ser abençoado, para ter cura, para ter libertação, para ter prosperidade, para ser grande. Era esse o desejo de Simão, ser grande. Quando a verdadeira intenção do coração do cristão é vir à casa do Senhor por amor a Jesus Cristo, porque reconhece tudo aquilo que Ele fez lá na cruz, tudo aquilo que Ele sofreu por nós. A palavra de Deus diz que na cruz Ele não tinha nem parecer e nem formosura para que o desejássemos. Seu rosto estava desfigurado, destruído, machucado, cuspido, esbofeteado, humilhado. Assim foi Jesus, por minha culpa e por sua culpa. Outra característica de um falso cristão, de um falso crente, melhor dizendo, está no versículo 21. Versículo 21, Atos 8, 21. Diz assim,
tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O teu coração, Pedro aqui estava falando assim para Simão, pela revelação do Espírito Santo. Ele não estava julgando Simão, ele estava falando para Simão o que estava dentro de Simão. Deus mostrou para Pedro o que estava dentro de Simão. Ele falando assim, o seu coração, Simão, é pecaminoso. Você não tem parte com o reino de Deus. Você não tem parte com a palavra do Senhor. Você não tem parte nenhuma com o Senhor, porque o teu coração, ele é pecaminoso. Tantos e tantos cristãos que têm o coração pecaminoso. Simão ainda não havia se convertido. Simão ainda não havia tido a circuncisão de Deus, a transformação de Deus no coração. E Pedro fala, seu coração não é reto diante do Senhor. Uma das formas da gente temer a Deus é temer a onisciência de Deus. A onisciência de Deus nos ensina a palavra de Deus que Ele conhece tudo antes que exista. E sendo assim também Ele conhece o teu coração antes que você pense. Mas Ele lê e entende e vasculha o teu coração e conhece todos os teus pensamentos. A pergunta nessa noite é, como é o teu coração diante de Deus? Como é o teu coração diante de Deus? No trabalho, o que você tem construído, o que você tem pensado, quais são os teus pensamentos com relação ao seu chefe, aquele que trabalha junto com você? Quais são os seus pensamentos com relação aos seus familiares? Quais são os seus pensamentos com relação ao pastor da sua igreja? Com relação, na quinta-feira eu disse, ao chato do irmão Marcelo. Quais são os seus pensamentos? Se Deus hoje olhasse para dentro do teu coração, o que Ele viria? Um coração transformado? Um coração regenerado? Um coração podre, nojento? O que Deus viria? Até aqueles que são filhos de Deus têm condição de cometer graves pecados no seu coração. E esses pecados têm consequências tão grandes ou piores do que os pecados que a gente comete aqui no mundo físico, como adultério, roubo e tudo mais. A palavra de Deus nos ensina que Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou no seu coração e disse assim, Joabe, conta o meu exército, porque eu quero ver o quanto eu sou poderoso, o quanto o meu exército é poderoso. Ele discerniu que todas as vitórias que ele tinha, era porque o seu exército era poderoso e porque ele era poderoso. Quando Joabe faz a contagem, chega para Davi e diz, 1.200.000 e 300.000, eu não sei o número certo, mas 1 milhão e mais um monte. Davi fala assim, grande pecado cometi eu contra o Senhor. Porque sabia Davi que era por causa de Deus que ele vencia as batalhas. Era Deus, porque com números pequenos e irrisórios de soldados, ele ganhou grandes batalhas. Grandes batalhas por estratégias que Deus deu. Só que qual foi a consequência desse pecado no coração de Davi? A palavra de Deus diz que milhares morreram em Israel como juízo de Deus. Certa data também, eu, que peco, roubaram meu carro e foi achado. Já contei isso para os jovens, ouçam de novo, tenham misericórdia de mim. Roubaram meu carro e foi encontrado. E certa data também eu estava com a moto de um amigo, irmão em Cristo, que é um coração amoroso demais. Quem o conhece sabe, o irmão Valmir. E aquela moto foi roubada e também foi encontrada na mesma noite. E ali na minha cama eu pensei, Deus está me usando. Deus ama a mim demais, porque certa data também roubaram a moto do Valmir depois e nunca mais encontrou. E eu pensei, olha, quando a moto do Valmir estava comigo, roubou e encontrou. Roubou meu carro e encontrou. E ali no meu coração estava pensando, ai, como o Senhor me ama. Certa data fomos pregar o evangelho numa rádio lá em Sumaré. Saí lá fora, cadê meu carro? Estou procurando ele até hoje. Tomando banho eu perguntei a Deus, Deus, por que isso sobre a minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus me mostrou exatamente aquilo que eu pensei lá na cama. Aquilo que eu construí no meu coração, achando que eu era melhor que alguém, achando que eu era mais amado por Deus do que um outro filho. E Deus me deu uma grande lição com aquilo. E eu vi a consequência do meu pecado, porque não foi fácil ficar sem carro, não foi fácil perder dinheiro com financiamento, não foi fácil, mas aprendi a lição. E em nome de Jesus, jamais deixarei entrar no meu coração um pensamento como esse. Pecados que acontecem no coração. Simão não tinha um coração regenerado. Simão tinha um coração pecaminoso. Essa é a segunda atitude. A terceira característica
de um falso crente. Está no versículo 23. Diz assim a palavra de Deus no versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura. Para por aí. Em fel de amargura. Em outras palavras, Pedro estava falando para ele, seu coração está cheio de ódio. O seu coração é rancoroso. A palavra de Deus diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Pecados do coração. Aquele que odeia seu irmão é assassino. E eu pergunto para os irmãos, tudo isso que aconteceu na vida da igreja, no passado, tudo isso que tem acontecido no meio batista, não só na vida dessa igreja, cadeirada em assembleia, coisas terríveis em assembleia, de homens carnais e de ímpios que estão dentro da igreja. Será que todas essas coisas não marcaram o teu coração? Será que se você olhar para as pessoas que congregaram com você no passado, ou encontrarem elas na rua, será que o seu coração está limpo com relação a elas? Ou será que o seu coração está cheio de ódio? Será que se você olhar para a tua família, não tem alguém lá que você odeia? Seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo? Eu não sei. Deus o sabe, você o sabe. Porque o Espírito de Deus está ministrando no teu coração agora. Será que se você olhar no teu trabalho, não tem alguém lá que você odeia? Num coração que há ódio no amor. A restauração do coração é feito pelo amor. A restauração do coração é feito pelo poder de Deus e pelo amor. A palavra de Deus nos ensina o que é o amor de Deus, o que é o Evangelho. O Evangelho circuncida o coração. A religião, que vem do latim e não do grego, viu? Na quinta eu falei que vem do grego. Um homem de Deus me ensinou. Vem do latim, do religare. A religião diz religar o homem a Deus. Mas só Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse. A religião começa a moldar o homem de fora e diz entrar dentro, mas não entra dentro. Dentro continua podre. Jesus aponta para os fariseus e diz assim, sepulcro caiado, por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são podres. Isso é religião. Religião te molda algumas atitudes na frente de algumas pessoas que você tem que demonstrar que você é crente. Mas fora, você é o que você está dentro. Agora o Evangelho não. O Evangelho Jesus opera de dentro para fora. Chega fora. Chega fora. Alguns dizem que não. Mas a palavra de Deus ensina que chega fora. Começa de dentro e vem para fora. Transformando o homem de dentro para fora. Do coração para fora. E ele é todo completamente transformado. No coração de um verdadeiro cristão, não há mais rancor, não há mais ódio, não há mais desejo de matar. Porque quem odeia, se a palavra de Deus diz que é assassino, o que ele tem o desejo? De matar. Tem o desejo de matar. Uma outra característica, e a quarta característica de um ímpio na vida da igreja, está no versículo 23, na parte B. Versículo 23, parte B, diz assim: e em laço de iniquidade. Na versão NVI, e preso ao pecado. E preso ao pecado. Quantos e quantos cristãos, quantos e quantos crentes vindo à igreja e ainda estão presos ao pecado. Ainda vivem na prática do vício, ainda vivem na prática da bebida, na prática dos vícios do cigarro, das drogas, da promiscuidade, da imoralidade sexual. Só que, como eu disse, Jesus opera no coração. Outros deixaram de beber, deixaram de fumar, deixaram a imoralidade sexual, deixaram as coisas que visivelmente são malignas. Só que o seu coração ainda deseja todas essas coisas. Quantos aqui já viram pessoas que dizem assim, olha, eu não vou mais beber, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais ver imoralidade sexual, só que eu digo que não vou e logo estou caindo na prática desse mesmo pecado. Pessoas que não foram libertas ainda, pessoas que a sua vontade ainda é escrava de Satanás e se dizem cristãos. A palavra de Deus diz, Jesus mesmo dizendo, em João, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, faz a vontade do pecado, vive para o pecado. Sua vontade, mesmo que ele se abstenha do pecado, o coração dele fica desejando fazer aquilo ali.
Agora Jesus disse assim, aquele que o Filho libertar, falando dele próprio, verdadeiramente será livre. Verdadeiramente será livre. Não vai desejar mais as coisas do mundo. Não vai ter mais prazer naquelas piadas nojentas e imundas. Não vai ter mais prazer em ver coisas em novelas, que é a coisa mais podre que se pode passar numa TV aberta. Não tem mais prazer em desejar a bebida, em desejar o mundo, em desejar o álcool, em desejar as drogas. A vontade dele foi retirada. A vontade dele, que era escrava, as correntes caíram no chão. E ele se torna livre. Agora ele é capaz de olhar para a imoralidade sexual e falar, isso não agrada a Deus. Eu não quero e nem desejo. Ele é capaz de pensar em drogas e falar, maldita droga que me escravizou. Hoje eu não dependo mais daquilo. A alegria na minha alma, a alegria em mim. Aquilo que antes eu buscava para me fazer feliz, hoje eu não preciso mais, porque eu sou liberto em Cristo Jesus. E a alegria da minha alma está naquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. A quinta característica de um ímpio na vida da igreja está no versículo 24. Versículo 24 diz assim: respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Uma outra característica de um ímpio na igreja é que ele não tem comunhão com Deus. Simão não tinha comunhão com Deus, não podia orar ele a Deus, porque sabia Simão que Deus não o ouvia, porque a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecadores. Sabia Simão que não adiantava ele clamar porque ele não conhecia a Deus, ele não tinha relacionamento com Deus. E quantos crentes vêm à igreja e não sentem a presença de Deus? Quantos crentes olham para o relógio 5, 10, 20 vezes, porque o culto é pesado, o culto é cansativo, porque não sente a presença de Deus. Porque eu duvido que aquele que sente a presença de Deus queira sair da presença dele. Eu duvido que aquele que esteja num lugar gostoso, na praia, na sombra, bebendo água de coco, escutando o barulho do mar e sentindo aquilo gostoso, quer sair daquele lugar. Na realidade, quando você não se sente bem na igreja, é porque você ainda não foi regenerado por Deus. É porque a presença de Deus não está no teu coração. Porque se estivesse no teu coração, era como se você estivesse na praia. Era como se você estivesse no melhor lugar do mundo, que não tem nada para se comparar, diz o rei Davi, com a presença do Senhor nos nossos corações. Na realidade, nós temos hoje muitos e muitos crentes presos ao pecado, rebeldes. E a palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é igualzinho um feiticeiro, um macumbeiro. Para Deus não tem diferença. Ele olha o crente rebelde e o macumbeiro e fala assim, é igualzinho. É igualzinho, as atitudes são as mesmas. Ele é rebelde, ele é contra mim. Ele é contra mim. Quando você é rebelde contra o seu líder, quando você é rebelde contra a palavra de Deus, você é um feiticeiro. Você é um macumbeiro. Você é contra Deus. Contra Deus. Tem crente que vai folhando a Bíblia e vai falando assim. O Malafaia que fala isso. Sim, sim, aleluia, glória a Deus. Chega numa parte, não, isso aqui não. Não, isso não. Vou rasgar. Tem crente assim. Eu vi a vida do irmão João Marcos, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus, a palavra de Deus diz assim, dê honra a quem tem honra. E a gente falava para ele, olha irmão, cabelo comprido para Deus é desonra. Está lá na carta aos Coríntios. E hoje eu falei para ele de manhã, agora o irmão pode ler a carta aos Coríntios em paz. Porque o irmão vai poder falar, fiz a vontade de Deus, glorifiquei o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Agora tem também o contrário. Tem também o oposto. O oposto, que é aquele que é filho de Deus. Jesus nos ensina que ao ímpio tem juízos, e juízos severos. Em Mateus, não precisa abrir, capítulo 7, versículo 22 e 24. Abre lá, vai.
Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. É cedo ainda. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente. Aqui, Jesus está falando do dia do juízo. Quem é que expulsa demônio? É incrédulo ou é crente? Crente. Quem é que é usado por Deus para curar os enfermos? É incrédulo ou é crente? Crente. Quem é que é usado por Deus para pregar a palavra que nem eu estou pregando aqui hoje? É incrédulo ou é crente? Crente. E Jesus vai dizer para esses que não viveram, que não praticaram a palavra no dia do juízo, porque lá estarão no dia do juízo. E ele vai dizer: afasta de mim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Corre lá para Mateus 25. Isso aqui é o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do juízo de Cristo, para aquele que conhece a palavra de Deus, para o ímpio, para o crente que está à igreja. Mateus 25. Mateus 25, versículo 11 em diante diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis dia nem a hora em que vem o Filho do Homem. Aqui é a parábola das 10 virgens. Vamos lembrar que 5 tinham o óleo que simboliza o Espírito Santo habitando na pessoa. 5 também tinham a palavra de Deus, que é a luz. O rei Davi diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Luz é a palavra de Deus e óleo, o Espírito Santo de Deus. 5 eram loucas, nécias. Tinham a palavra de Deus, luz, a lamparina, mas não tinham o Espírito Santo habitando nela. Não tinham o Espírito Santo habitando nela. E o que regenera e aprova o selo da salvação é o Espírito Santo de Deus. E essas 5, quando houve o arrebatamento, ficaram. E ali bateram na porta. Abre-nos, Senhor. E ele disse: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E em seguida o versículo dá um alerta para mim e para você: vigiai, estai atento, porque não sabeis nem dia e nem hora que vem o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. Só que a palavra de Deus também nos ensina, como estava começando a dizer naquela hora, o oposto para o Filho de Deus. Porque isso tudo é juízo, mas o Filho de Deus, a palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há um só pecado que Deus se lembre daqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E Ele disse na palavra dele que lançará no mar de esquecimento todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. No dia do juízo eu não estarei diante do trono de Cristo. Eu estarei junto com um grupo que glorificou o nome do Senhor, abriu mão das suas vontades e viveu para o Senhor. Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo. E o que seria nascer de novo? Quando acontece um acidente grave e a pessoa sai ilesa, assim, esse nasceu de novo. O que seria nascer de novo? Nascer de novo seria morrer e ressuscitar. A cruz foi feita para destruir os pecados. Jesus destruiu os nossos pecados na cruz. E a cruz é feita para mim e para você crucificarmos a nossa velha criatura, crucificarmos o nosso velho homem e assim vivermos para Cristo, fazendo a vontade daquele que é Senhor dos senhores e nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus também continua dizendo a respeito daqueles que são filhos de Deus. João disse assim: o perfeito amor lança fora todo medo. Se vocês lerem o contexto, vocês vão ver que é juízo. O perfeito amor lança fora todo medo. Medo do quê? Medo do juízo. Não há medo do juízo. O apóstolo Paulo fala assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem o justifica. Se alguém falar, tem pecado na vida do pastor Silmar, Deus fala assim, cadê? Estou vendo o meu filho nele, o meu filho está dentro dele, o meu filho vive nele. Quando eu olho para o pastor Silmar, eu vejo Jesus Cristo, diz nosso Deus. Aquele que é regenerado, aquele que é transformado, Deus passa a ver nele Jesus Cristo. E onde há a segurança da salvação, o apóstolo Paulo também diz, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que isso é uma segurança para aqueles que têm. João disse na palavra de Deus que Ele nos escreveu para que a gente tenha certeza que nós temos a vida eterna. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos ensina claramente que nós, os cristãos, temos que ter a certeza da salvação. Mas eu pergunto para você nessa noite, se você hoje falecer, para onde vai a tua alma? Se você hoje, se Deus tirar a sua vida hoje, para onde vai a tua alma? Quem que vai pedir a tua alma? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que Jesus já regenerou o seu coração? De que você é uma nova criatura? De que você já morreu com Cristo e vai ser participante da sua ressurreição? Como diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, tudo aquilo que faço na minha vida é a vontade do meu Senhor. As minhas vontades não me importam mais, mas sim a do Senhor. Se na palavra do Senhor me ensina a fazer assim e não assado, assim eu vou fazer. Porque é assim que o Senhor deseja. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Gostaria de orar com você e por você. Senhor nosso Deus, que o Senhor que é um Deus todo-poderoso, o Senhor que é um Deus que dá muitas chances. A tua palavra diz que o Senhor está da sua vinda, porque o Senhor é longânimo, porque o Senhor dá tempo às pessoas, para que elas possam se render, se arrepender e se render diante do Senhor. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa estar nesse momento através do seu Espírito Santo, ministrando nos corações, gerando arrependimento, que nessa noite haja arrependimento, que nessa noite haja confissão dos pecados, que nessa noite haja conversão, que nessa noite haja salvação, restauração. Deus querido, aqueles que são teus filhos, mas que estão com o coração magoado, que estão com o coração entristecido, por causa de pessoas, por causa de irmãos, que o teu Santo Espírito ministre no coração deles e que eles possam perdoar para ser perdoado por ti. Que eles possam ser curados, sarados no coração. Que todo ressentimento saia, seja arrancado pela tua mão poderosa, ó Deus. Deus tremendo, no nome santo de Jesus, nós entregamos as nossas vidas no teu altar e dizemos que somos teu. Faz a tua vontade em nós. Glorifica o teu nome em nós, como glorificastes no teu Filho Jesus Cristo, também glorifique em nós, que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos andar como Ele andou. No nome santo de Jesus nós oramos, e desde já te agradecemos, ó Santo de Israel, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.